Peraí, Lúcia, agora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que estão conosco, né, nesta sala. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar andamento à nossa última live da nossa série, Passado e Presente na Pesquisa em Psicologia. E eu quero lembrar que esta série é uma iniciativa do grupo, do GEP, do Grupo de Estudos de Higienismo e Eugenia, no Brasil, grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. Eu aproveito para convidar a todos a visitar o nosso site, onde vocês encontrarão toda a produção do grupo. Lá vocês podem encontrar as teses, as dissertações, artigos, vídeos e livros também. E sendo que dois livros já estão em download, né? Já estão em download, é só entrar lá no site, clicar na capa, que vocês têm o download. E tem esse último livro que nós lançamos, mas esse aqui não está em download, e se alguém tiver interesse, tem que entrar em contato com a Universidade Estadual com a editora da Universidade Estadual de Maringá, ou com alguma de nós também, né? Tá, então, feitas estas apresentações, vamos à live de hoje, que nós escolhemos um tema para fechar com chave de ouro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, o que temos a comemorar. E, para tanto, convidamos duas talentosas profissionais, uma delas é Célia Maza de Souza, para estar conosco. A Célia Maza de Souza é especialista em planejamento e gestão, esteve na comissão organizadora e foi relatora da Conferência Municipal de Saúde Mental de Curitiba, em 97, foi conselheira municipal estadual da saúde, foi orientadora fiscal, gerente e coordenadora técnica de políticas públicas do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E hoje, Célia está na presidência do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, o CRP8. A outra convidada nossa representa também, a Célia representa o Conselho Regional de Psicologia, e Helena Maria Ramos dos Santos está representando o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. Helena é assistente social, mestra em políticas públicas, pela Universidade Estadual de Maringá, servidora pública da UEM, e atua na área da saúde do trabalhador. A mediação deste evento vai estar sob minha responsabilidade, e o apoio técnico é da nossa acadêmica Ellen Scharfland. Então, feitas as apresentações, vamos às regras, né, do evento. Então, cada convidada terá de 20 a 30 minutos para expor as suas ideias, as suas reflexões. Após isso, a gente vai abrir um espaço para as perguntas, né? Deixa eu ver aqui as regras. Para que não haja falhas na conexão, então eu vou pedir algo que eu não gosto nem um pouquinho. Não é do meu gosto, me faz até mal, mas qual que é a solicitação que eu vou pedir a contragosto? Que os microfones e as câmeras dos participantes fiquem fechados. Somente deve ficar os convidados e o moderador. Eu estou dizendo que não, porque é muito difícil, né? A gente não vê com quem a gente está falando. Então, vai estar os convidados, as convidadas e a mediadora, que sou eu. As questões serão acolhidas pela Ellen, né?
E também a Ellen disponibilizará um formulário de avaliação, esse formulário será considerado como lista de presença para fins de certificação. Então, por favor, todos os presentes preencham esse formulário, porque vai servir para certificação. E cada evento que nós fizemos, cada um deles vai ter o certificado correspondente. Também será disponibilizado o e-mail do GEP para que sejam encaminhadas outras dúvidas, se houver interesse dos participantes. E aquelas questões que não der para a gente responder aqui, a gente responderá pelo e-mail. É só coloca aí, quando vocês colocarem as questões aí no chat, para diferenciar de um outro comentário, vocês coloquem, por favor, pergunta. Aí a Ellen já sabe que é uma pergunta e a quem você está dirigindo. Então, feitas essas apresentações, eu vou seguir a etiqueta. A etiqueta me diz que a gente dá vez sempre para o visitante. Então, Helena, eu vou dar a vez para a nossa visitante, a Helena, que é da UEM, né? E a Célia, que vem chegando de Curitiba, especialmente para estar conosco hoje. Então, esteja à vontade, Célia. E fica a questão para as duas, né? O que temos a comemorar no dia, esqueci de dizer, por que Dia da Saúde Mental? Porque 10 de outubro foi o dia, comemora-se mundialmente o Dia da Saúde Mental. E aqui vai a pergunta, o que temos nós aqui no Brasil para comemorar? Então, né, super desafio aí. Muito obrigada, né, primeiro, pelo convite, pela participação aí do pessoal. É um prazer enorme estar com vocês, e estar, assim, mais pertinho da Lúcia, que a gente sempre trocou figurinhas, né, sobre as políticas públicas, acompanhando, de alguma forma, mesmo que à distância, as questões que rolavam aí na questão da saúde de Maringá, né. Então, eu pensei em a gente começar a fazer uma reflexão histórica até, né, sem muitos detalhes, assim, porque com certeza vocês têm mais expertise até nas questões todas de pesquisas e informações da área, né. Mas queria relembrar que o movimento da luta antimanicomial e as reflexões sobre os novos modelos de atenção à saúde mental iniciaram, na verdade, lá pelo final dos anos 70, e quando falar de liberdade era uma afronta, né? Quem dirá a liberdade do louco? Aspas no louco, né? Quem não é louco? Mas em pleno processo de redemocratização do país, lá em 1987, ocorrem dois marcos muito importantes para a escolha do dia que simboliza a luta pelo cuidado em liberdade, né, que é o encontro dos trabalhadores da saúde mental em Bauru, né, e daí onde tem a famosa Carta de Bauru, e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. Então, em 1987, são 33, quase 34 anos, né, porque foi em abril, se não me engano, daquele ano. Então, muito se fez, né, desde então. Novas leis, portarias, e o modelo hospitalocêntrico foi sendo substituído por equipamentos que compunham a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, proposta nacionalmente por meio da Lei 10.216, de 2001, do Paulo Delgado, né, e oficialmente instituída só praticamente 10 anos depois, né, porque em 2011, por meio da Portaria 3088, que se constitui, digamos, a RAPS. E quero fazer uma alusão aqui, que alguns estados já tinham suas leis estaduais, que vinham com essa discussão da reforma psiquiátrica, e o doutor Rosinha, né, que era, na época, deputado estadual,
fez um projeto de lei que, enfim, foi aprovada, né, a Lei 11.189, que é de 95, então, pouco antes, já rolava, então, no âmbito do Estado. Aí nós tínhamos a Portaria 224, que é de 92, que tinha algumas referências de número de eleitos por equipe profissional, e desde então a gente, inclusive, vem com ações conjuntas acontecendo, né, esporadicamente, em algumas fases mais intensamente, que é o Conselho de Psicologia, junto com o Conselho de Serviço Social, mas também fisioterapia, enfermagem, a própria medicina, nutrição, para conhecer e trabalhar nessa questão do conhecer esses setores e buscar fazer uma reflexão com as equipes para que a gente conseguisse uma ventilação desses ambientes, né, principalmente das instituições totais, porque a gente demora um bom tempo, né, para ter efetivamente a implantação dos serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, né. A portaria que vem lá em 2004, né, a 2197, aponta para uma atenção integral para os usuários de álcool e outras drogas no SUS, que é um super avanço também, porque era uma questão ainda nebulosa, né, no sentido de onde encaminhar para atendimento, enfim. Aí vem a discussão dos CAPs, né, para trabalhar a CAPS do pessoal com transtorno mental, pessoal AB, separar, ter as diferentes estruturas aí, e as políticas começam a dialogar cada vez mais. Nesse meio tempo, nós já temos aí mudanças na legislação, inclusive da política de assistência social, em 93, e um pouquinho mais para frente vem a legislação de 2011, né, que dispõe sobre a organização mesmo das questões da assistência social, e tudo isso são práticas e políticas fundamentais, né, para se integrar, né, então política de saúde, de assistência, de álcool e outras drogas, trazem mais luz e uma verdadeira prática o que está estabelecido na Constituição Federal de 88, né? Traz também uma aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do ECA, e tantas outras legislações complementares. E tudo focando a garantia de direitos das cidadãs e cidadãos e implanta uma rede de equipamentos, né, no caso da Lei 12.435 de 2011, da assistência social, traz os equipamentos dos CRAS, CREAS, as casas de acolhimento, que tem um outro perfil. A gente está aqui falando de saúde, mas não tem como falar de rede, de integração de serviços, sem falar do quanto as políticas públicas se entrelaçam. E um dos exemplos mais fantásticos de entrelaçamento das legislações e que trazem uma reflexão sobre saúde mental e que era um trabalho muito fantástico, é o PAI-PJ de Minas Gerais, que é o Programa de Atendimento Integral ao Paciente Judiciário, que foi rebatizado quando foi ser implantado em outro estado como PAI-LI. Né, eles fizeram todo um cuidado quando lançaram que tinha que ser paciente judiciário, para não chamar de louco, mas daí batizaram de Programa de Atendimento Integral ao louco infrator. O LI é louco infrator, para desespero de quem criou, né, mas enfim, deu liga nesse sentido, e isso foi a partir de 98 em Minas. Quem estava na coordenação, à frente desse trabalho, era a Fernanda Ottoni Brisset, psicóloga, né, que defendeu, portanto, um processo também de deshospitalização do manicômio judiciário. E esse programa PAI-PJ atendeu mais de 6.000 casos sentenciados, que passaram a receber tratamento no SUS, né, e puderam, enfim, iniciar uma vida com integração,
para quem ainda tinha família, reintegração à família, para quem não tinha mais contato com família, se organizar em residência terapêutica, frequentar a CAPS, ter acompanhante terapêutico, né? Foi um super investimento, uma parceria bem importante da justiça com o executivo, né? E com diferentes políticas aí. Trabalho maravilhoso, que começa daí, aparentemente, né, parecia que tudo estava caminhando lindamente para um mundo mais humanizado, mais justo e solidário, né? A gente com muitos desafios ainda, apesar daí de já ter conquistado legalmente SUS, o SUAS, né, ter o ECA, enfim, todos esses serviços, né, que foram surgindo, mas ainda não implantados em todos os lugares, portanto, nem todo mundo tendo acesso. Mas era um caminho que a gente vinha com muito ânimo e vontade, né, fazer essa mudança para um mundo mais humano, mais justo, né. Os equipamentos, ainda na época, tinham muita carência dos equipamentos municipais, a integração entre as instâncias governamentais, né, municipais, estaduais e federal, era ainda uma coisa bastante difícil, né, morosa, inclusive, havia atrasos de pagamento, falta de aprimoramento às equipes, falta de pessoal mesmo, né, o problema das referências e contra-referência, até hoje é um dos desafios, né? Mas havia conquistas, né, legais, tanto que o mote da segunda Conferência Municipal de Saúde Mental de Curitiba, que foi em 97, foi logo depois da Lei Rosinha, que era de 95, era saúde mental é legal, não só legal como uma coisa boa, mas legal de ter lei para isso, para dizer como que as pessoas vão ser tratadas, com que equipe, em que espaços, que tem alternativas, né, que preferencialmente vamos, para quem precisa de uma internação, ir para o hospital geral, ou fazer uma internação de curta duração. Nessa época ainda tinha diferença de NAPS e CAPS, não sei se alguns lembram disso ou leram na história. Tem uma questão porque em São Paulo e Minas tinham nomenclaturas diferentes, mas em alguns lugares diferenciavam. NAPS é o que seria o CAPS 3 hoje, né? Então tem leito, e o CAPS tinha só o atendimento dia, né? De acompanhamento ambulatorial, digamos assim. Então parecia que as políticas públicas iniciavam um diálogo, né? E seguiam um curso bem legal no sentido de melhorias de condições de vida da população, defesa dos direitos humanos, mais igualdade e equidade nos acessos à justiça, à saúde e à educação. E como em muitos âmbitos, né, nós, negligência talvez, atenção, relaxamento, deixamos de investir naquilo que parecia que já estava conquistado, né? Então, é aquela de você parar de cuidar do jardim que plantou flor, né? E as ervas daninhas crescem. A gente tem que cuidar, com muito zelo mesmo. E aí vieram os ataques aos novos modelos em construção, né? Muitos nem implantados e inúmeros retrocessos, né? Em Minas, por exemplo, a partir de 2016, o PAI-PJ sofre uma desarticulação por falta de investimentos. Então, um trabalho que atendeu 6.000 pessoas, né, num período aí de 18 anos, acaba sendo desarticulado. E perto da Carta de Bauru completar seus 30 anos, com o senhor Ricardo Barros, à frente do Ministério da Saúde, em 2017, é publicada a Portaria 32, de 14 de dezembro de 2017, levando investimentos de dinheiro público para equipamentos privados. Então, reinveste-se mais em hospitais psiquiátricos, em comunidades terapêuticas e ambulatórios privados, né? Então, é uma primeira, até não dá nem para dizer que é primeira, né? Foram tantas lambadas, se a gente for pensar, desde 2016, com o impedimento da presidenta Dilma, né? Se a gente for pensar em toda a conjuntura política, né? Então, a coisa é bem mais tensa. 2018, o CONAD traz outro retrocesso,
trazendo uma postura medicalizante, segregadora para as pessoas que usam álcool e outras drogas, negando-se ao cuidado em liberdade e às políticas de redução de danos, ainda agravado com o deslocamento da atenção ao usuário de drogas, da saúde, para a justiça e segurança pública. O número de presos por repressão ao uso de drogas chegou a números absurdos. Estima-se que cerca de 30% dos encarcerados no nosso país estejam detidos por aplicação da lei de drogas. E quando tratamos de encarceramento feminino, é mais chocante ainda. O percentual de mulheres presas em razão do tráfico de entorpecentes, geralmente a pedido ou sob ordem do cônjuge ou companheiro, chega a 62%. Então, a população carcerária brasileira cresceu 707% nos últimos anos, muito especialmente em razão da lei de drogas. E desde 2016, né, enfrentamos retrocessos impensáveis até então. Tem a PEC 95, né, conhecida como a PEC da morte, né, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, e isso tem um reflexo na educação, na saúde, enfim, todas as políticas, né, as universidades sofrendo com isso, né, a retirada de verbas para pesquisa, e assim tentamos seguir adiante. Sem falar, então, dessa conjuntura política tumultuada, né, que atravessamos desde então. Iniciamos 2020 com uma pandemia, e as instituições totais, mais uma vez, tornam-se mais letais, né? Então, hospitais psiquiátricos, instituições de longa permanência para idosos, unidades de acolhimento de adolescentes em privação de liberdade, né? Começa, né, os próprios presídios, uma situação aterradora em relação a essa situação pandêmica que vivemos. E parece que vivemos, assim, retrocessos em todas as áreas, né? E há quem ache lindo, maravilhoso, né, o período dos anos 70, e tem saudades disso. Tinham coisas muito interessantes mesmo, em termos de movimentação e de luta, mas tem quem tenha saudade dos tempos de chumbo, né? E que achavam que aquilo era uma maravilha, porque acreditaram realmente que a gente tinha uma vida tranquila, sendo que havia inflação, havia desvio de verba, só que era mais difícil ter que falar, né, ou poder falar. A segregação das pessoas que ousavam falar também eram tidas como loucas, né? E essa segregação está aí de novo, está no mesmo bojo, inclusive, das políticas de segregação do pobre, da mulher, da pessoa negra, da pessoa indígena, da comunidade LGBTI+. Hoje, eu faço parte do movimento das Mães pela Diversidade, né? Hoje eu recebi uma foto, assim, duas fotos muito tristes, de uma moça lésbica que foi extremamente agredida por 3 homens, né? Então, essa coisa, assim, dizendo que lésbica tinha que morrer. E só pararam de bater porque acharam que ela estava morta, né? Bateram paulada, etc. E o pessoal está até fazendo uma campanha, porque ela, enfim, está com lesões, etc. É uma coisa absurda que isso possa acontecer à luz do dia, as pessoas verem e 3 homens que ainda não foram identificados, não foram localizados e tal. Então, a impunidade diante de algumas coisas são enlouquecedoras, né? É admirável quem não se desestabiliza diante disso tudo que a gente vem vivendo ultimamente. Então, há um regresso impressionante nesse sentido, da política da exclusão, da desumanização e dos anos de chumbo. E muito preconceito, né? E aparecendo com a maior tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, tá aí exposta para quem quiser ver. Aí
eu tento pensar o que temos a comemorar, né? Que é a pergunta que vocês fazem para a gente. Gente, precisamos nos rearticular para enfrentar esses retrocessos e fazer o que vocês fazem com maestria, pesquisar, escrever, dar visibilidade ao que funciona à luz da ciência, porque também a gente vive num momento, assim, de negacionismo, né, e de que, enfim, o que a Organização Mundial de Saúde fala é manipulado, que não interessa, o que usa máscara é besteira, que a distância entre as pessoas também, então vamos nos aglomerar e vamos tentar fazer a imunização de rebanho, que significa milhões de mortes, mas enfim, a gente não quer ser rebanho, né? E a gente não quer só comida, queremos arte e muito mais. Precisamos nos humanizar mais, humanizar as relações. A comemoração, na verdade, do Dia Mundial da Saúde Mental, que foi 10 de outubro, implementado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, pela Federação Mundial de Saúde Mental, se não me engano, nos anos 90, não sei se foi 92, essa instituição. Cada ano ela traz uma temática, né? Eu não atentei para a temática desse ano, mas normalmente é a saúde mental da criança, a saúde mental do idoso, algo que está pululando, né? A grande questão é a saúde mental na pandemia e na pós-pandemia. E saúde mental no Brasil, gente. E no Brasil, com este governo federal, com o governo que temos no Estado. E precisamos rever muito, né? Eu acho que na hora de votar a gente tem que pensar quem é humano no sentido de defensor de políticas públicas para todas e todos, quem é a pessoa que realmente pode vir a fazer diferença em cada município, né? Já que essas eleições que temos agora são municipais, então a gente tem que olhar com muito carinho quem pode ganhar a eleição, mas quem pode fazer contraponto, quem está prestes a ganhar, se for o caso, né? Se, digamos, é alguém que defende essa, aspas, higienização da cidade, né, e colocar para fora do seu território as pessoas que já são vulneráveis, torná-las mais vulnerabilizadas ainda, quem pode fazer esse contraponto, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que pensar também e agir politicamente, né? Cada escolha nossa é uma escolha política, até levantar, né, acordar e sair da cama é uma decisão política. Então, assim, a gente precisa abraçar a ideia das políticas públicas e defender as políticas de saúde, de assistência e todas as questões relacionadas à política sobre drogas, que fizeram tanta diferença em outros países, conseguiram implementar a redução de danos, por exemplo, né, e a gente tem que ainda superar preconceitos e um monte de situações para casar essas políticas tão fundamentais para a nossa vida ter realmente saúde mental, né? Eu acho que a ideia era, assim, falar um pouquinho disso para vocês, né, um geralzão histórico do que ruim que era, né, só hospitais em alguns lugares, que bom que ia ficar e não chegou a ficar, porque a gente não conseguiu nem conquistar a RAPS de verdade, a gente não conseguiu implantar a RAPS, né, estávamos nesse caminho e o retrocesso chegou antes, né, inclusive nos retirando de conselhos muito importantes, né, Conselho de Política sobre Drogas, né, o governo federal simplesmente na canetada retirou o Conselho Federal de Serviço Social, de Psicologia, de Medicina, toda a galera cai fora. E se a gente for pensar um pouquinho mais para trás, aconteceu isso com o Fórum Nacional de Educação, que era né, e daí foi criado um Fórum Popular,
Nacional de Educação, porque também na canetada retiraram uma galera de instituições que faziam a defesa, principalmente da educação pública de qualidade gratuita. Né? Então, assim, essas políticas todas precisam da gente, precisa a gente dar visibilidade. Então, pesquisar e publicar e dar a cara a tapa no sentido de mostrar, né, essa realidade, esses dados é fundamental. Esses dados, por exemplo, de encarceramento, são coisas chocantes, gente, e é uma coisa que seria muito legal a gente também se debruçar, pesquisar, saúde mental, ligada à questão do aprisionamento, e assim, quem está lá? Será que precisa desse povo todo estar preso mesmo? Mais um ponto para a gente refletir na nossa, aspas, comemoração do Dia Mundial, né? É isso. Estou à disposição de vocês aí. Obrigada, Célia. Imagina. Muito obrigada mesmo. Quem tiver questões, por favor, envia pelo chat, que após a fala da Helena, vamos abrir para a discussão. Tudo bem? Helena, a palavra é sua, minha amiga. Obrigada, Lúcia. Bom, boa noite, né, a todos e a todas. Gostaria de agradecer, né, o convite e dizer que é uma honra representar o CRES Paraná neste momento e também poder compartilhar este espaço, né, com a psicóloga Célia Maza de Souza, que é a presidenta do CRP, e da professora Maria Lúcia Borini, que é minha amiga, né, de muitas lutas aí já, né, Maria Lúcia? Então é o maior prazer, eu estou me sentindo, assim, muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, vi aqui várias conhecidas que estão aqui participando, então acho que está sendo bem interessante. Então eu até começo, lógico, a questão do resgate histórico, falar em saúde mental, né, que temos a comemorar, então a gente vê tudo que passou, né, na questão da política da saúde mental, que vinha, de todas aquelas lutas, depois o avanço que a gente teve, e depois o retrocesso. Então, a gente vê que da década de 70 para cá, esses três momentos. Mas eu começo falando aqui, até fiz uma colinha, lógico, para eu também não me perder no pensamento, em um contexto marcado pela Covid-19, queremos começar esse debate fazendo nossa homenagem a cada uma das mais de 150 mil vidas perdidas. Essas vidas perdidas não podem se tornar apenas dados estatísticos, e nós não devemos nos conformar com os números em constante aumento. Todas essas vidas nos fazem falta. Face à crise sanitária vivenciada no Brasil e no mundo, falar sobre saúde mental é uma tarefa urgente. A Covid-19, ela tem gerado impacto tanto sobre a saúde mental da população, em geral, quanto dos trabalhadores de saúde. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. Então, em tempos de pandemia, a incerteza e o distanciamento físico agudizaram problemas como perda de emprego, de renda, além de sentimentos de solidão, inatividade e, por fim, o acesso limitado aos serviços básicos, que a gente vê que no início houve essas restrições, né? A pandemia interrompeu, no primeiro momento, o serviço de saúde mental em 18 países na região das Américas, isso é dado da OPAS, né, de 2020. Alguns autores, eles também vêm registrando a preocupação com o risco de suicídio, né, por conta disso. O Brunel, né, 2020, outros, Raj Kumar, 2020, também destacam os impactos de longo prazo, ou seja, um conjunto de problemas que serão identificados tardiamente. Então, isso ainda, talvez a pior crise ainda está por vir, né, de tudo que já está acontecendo, que a gente está presenciando, e talvez as mortes, que eu ontem estou conversando com um conhecido meu, falou, as mortes pelo desemprego, as mortes pela falta de estrutura, pela miserabilidade, né, a violência, tudo que a gente está em iminência de aumentar por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, mas é preciso olharmos para o tempo presente e ver que a expansão da pandemia, do novo coronavírus no Brasil e no mundo, ela escancarou a perversa desigualdade social e econômica entre as classes sociais.
Então, isso é o Blunder, que coloca, em 2020. A IBAC também, em 2020, ao avaliar as variações da mortalidade por Covid-19 no Brasil, considerando as variáveis por região, etnia, comorbidades e sintomas, encontraram evidências de efeitos distintos, mas associados, né? Efeitos regional, que é o aumento da mortalidade na região norte, efeito étnico, mortalidade entre negros. Gomes também, em 2020, ele nos lembra que a alta taxa de letalidade que recai sobre as pessoas negras e pobres revela a perversidade histórica e estrutural ativamente produzida. Então, em um período de aprofundamento da ofensiva do capital sobre o trabalho, expressa nas mudanças dos processos de trabalho, na flexibilização dos direitos trabalhistas e no declínio dos padrões de proteção social, impactam sobre a saúde mental. Isso não tem como não impactar. A saúde mental, ela nos parece se tornar um analisador relevante desta quadra histórica, bem como requer revisitar os seus desafios particulares atuais. Então, eu até coloquei aqui, né, vamos fazer um passeio, contextualizando um breve histórico, né, dessa política de saúde mental, como eu falei, essas etapas que passaram, mas nós vamos dar ênfase nos desafios enfrentados na atualidade, que é o que nós estamos vivendo, né, que é o nosso tempo presente. Aí Amarante, Nunes, Tenório, Duarte, eles, entre outros autores, eles fazem esses balanços, né, já tiveram várias lives aí, mostrando toda a situação, falando da questão da reforma psiquiátrica brasileira, trazendo seus principais marcos, né, aponta a gênese dos movimentos, né, ocorridos na década de 70, de família, de profissionais, né, precisamente em 78, o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Este surgiu a partir da denúncia também, né, de péssimas condições de trabalho, da violência cotidiana cometida aos pacientes nas instituições psiquiátricas. A gente lembra do Holocausto, né, o filme, o livro, que retrata muito bem esse momento. Então, a partir daí, esse movimento também ganhou força e apoio de organismos, né, e tomou rumo, e a própria SEBS, né, também, que participou, a renovação médica. Então, eu peguei todo esse histórico aí, então, tornou um movimento nacional em busca de mudanças significativas dos hospitais psiquiátricos e seu modelo manicomial. Aí também a gente tem que lembrar que a nossa sociedade brasileira, ela vivenciava um período da década de 70, governada pelo regime, né, que a Célia já colocou, civil-militar e empresarial, 64 a 85. No entanto, ao final da década de 70 e início da década de 80, ocorreu no país uma reorganização dos movimentos sociais, em especial o surgimento do movimento sanitário em busca de uma saúde pública, integral, equânime, universal e de qualidade, trazendo para a cena política um debate acirrado acerca das políticas sociais e contribuição para a redemocratização do país. Eu me lembro que eu era estudante e eu participei de debates em Londrina, me formei na UEL, que era sobre saúde constituinte, onde a gente discutia sobre a saúde, que modelo que a gente queria. E isso foi antes do SUS de 88, isso na década de 80, 81 eu participava. Então, eu tenho até uns certificados guardados pré-histórico dessa participação aí. Então, era o que a gente discutia, o que a gente queria, que modelo de saúde, né? Então, foi, né, a própria reforma sanitária, com a questão da reforma psiquiátrica, estava tudo caminhando ali. Então, com o fim da ditadura de 85, né, em seguida, em 86, foi realizada a 8ª conferência, a Célia também já colocou, Nacional de Saúde, que foi um marco, né, da estruturação do Sistema Único de Saúde, nosso SUS, e como desdobramento desse evento, em 87, ocorreu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, seguindo o direcionamento dado a partir da conferência anterior. Nesse contexto, no mesmo ano, acontece o segundo encontro nacional do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, que foi conhecido como Congresso de Bauru, que a Célia também já colocou. Aí o movimento ganhou novos rumos, adotando um lema conhecido como Por uma Sociedade Sem Manicômios, ou seja, houve uma ruptura na trajetória desse movimento, né, de trabalhadores, reconhecendo que não caberia apenas transformações no interior dos hospícios, mas sim sua efetiva extinção.
E nesse período, acho que eu já estava trabalhando no hospital psiquiátrico, já trabalhava em Jandaia do Sul. E daí eu não entendia muito bem, sabe, o que estava acontecendo, porque daí os próprios diretores, os médicos, eram totalmente contra, como vai diminuir leito, talvez vocês vão ser mandados embora, e eu ficava buscando material para eu entender, né, não tinha internet, não tinha esses recursos, não tinha tanto material publicado como hoje, para a gente poder compreender, e a gente ainda estava naquele momento, né, pós-ditadura, um momento difícil, e a gente tinha muita dificuldade para ter acesso a tudo isso que hoje a gente tem. Mas eu sempre já na defesa, né, na defesa dos direitos, e achando que era interessante, porque por trabalhar ali dentro do hospital, eu vi o tanto de gente que eu consegui localizar a família, sabe, mandar de volta para casa, porque já estavam lá morando nos hospitais, daí não tinha rede para atendimento, daí o que fazer, daí as famílias pobres, na miserabilidade, não tinha condições de comprar medicamento, não tinha medicamento pelo SUS, as famílias não tinham condições, daí passava às vezes nem uma semana, falava, fulano está de volta, falava assim, não, aí eles até, a família preferiu que ficasse lá, porque pelas condições financeiras delas mesmo, né, então foi um momento, assim, que eu me lembro muito bem, na minha memória, né, no começo da minha carreira profissional. Então, cabe ressaltar aqui os avanços significativos no que tange o campo da saúde, em particular, a partir da própria Constituição Federal de 88, ao ampliar esse conceito, né, e politizar a política pública como um direito de todos, como dever do Estado. Daí, já logo na década de 90, ganhou materialidade com o estabelecimento, né, do Sistema Único de Saúde, a partir da Lei 8080 e a número 8.142, demarcando os conselhos e as conferências como mecanismos de participação e controle social. Eu gosto muito, assim, de data, de lei, eu gosto, assim, de apontar, porque eu falo até para a gente entender e depois procurar lá na raiz da lei o que realmente está escrito, sabe? Eu sou da área de serviço social, mas eu gosto muito desse resgate histórico, assim. Daí, em 92, acontece a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental. Daí, as críticas ao modelo auxiliar hospitalocêntrico foram amadurecidas, não mais defendendo a humanização dos manicômios, mas sim a sua efetiva e progressiva extinção. Assim, considera-se a década de 90 como a segunda trajetória da reforma psiquiátrica brasileira, em particular, né, pela implantação de uma forma concreta de novos modelos e serviços assistenciais extra-hospitalares, de caráter substitutivo. Daí, no entanto, esse processo de reforma, apesar de experiências exitosas, né, por todo o território, se deu de forma mais lenta, daí somente em 2001 foi aprovada, né, após mais de 10 anos de tramitação no Congresso, a denominada Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei número 10.216 de 2001, daí, dentre seus artigos, né, propunha a extinção dos manicômios, modificando o projeto original, com vários substitutivos, aí, contudo, deixou brechas, principalmente sobre a permanência dos hospitais psiquiátricos, na medida em que o texto aprovado, ele reflete a disputa de interesses que se colocou e ainda se coloca, né, no campo da saúde mental. Daí, dessa maneira, considera que a Lei 10.216, 2001, ela apontou para a reforma psiquiátrica possível. Então, o que foi possível naquele momento? Assim, as legislações, tanto a referida lei, como as diversas portarias que surgiram do Ministério da Saúde, em particular a GM/MS número 336, de 2002, que institui o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, posteriormente, a terceira Conferência Nacional, em 2001, foram importantes para os avanços na saúde mental, né, como um todo. Todavia, antes mesmo dessas conquistas legislativas, diversas experiências se desenvolveram por todo o território. Apesar da definição legislativa, né, de CAPs, como centro da rede de saúde mental, né, esse fato foi criticado por muitos autores, uma vez que trouxe o risco de afetar a dinamicidade própria desses dispositivos. Como assistência em saúde mental, desde o início se configurou em experiências baseadas na criatividade, na singularidade, uma dita formatação, né, e padronização desses dispositivos, poderiam ser prejudiciais para o desenrolar dos serviços baseados justamente em experiências particulares e criativas. Então, conquanto o processo de reforma psiquiátrica brasileiro, notoriamente, ele tem obtido muitas conquistas,
no decorrer dos anos seguintes, desde sua gênese, ele enfrentou ainda e enfrenta desafios muito importantes. Então, agora, tempos de retrocesso na política de saúde mental na sociedade brasileira. Aí, a partir de 2010, a coisa começa, né? Na última gestão do segundo mandato do governo Lula, desenha-se a perspectiva disjuntiva entre a saúde mental e a questão de álcool e outras drogas, girando em torno de disputas pelo orçamento público de diferentes setores governamentais. Daí emerge o decreto 7.179, de 2010, que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, que combina bem com o momento que ia ter a Copa do Brasil, que daí fala que tinha que liberar recursos, fazer higienização, principalmente em Rio e São Paulo, para tirar, né, as pessoas do centro, porque vinha muita gente de fora. E assim, daí apesar, então Guimarães colocou isso, né, e apesar das deliberações da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, de caráter intersetorial, Será que sem querer ela desligou? Ela caiu? Está desligado seu microfone, Lúcia. Caiu, não estou vendo mais a Helena. Caiu a conexão. É importante alguém tentar um contato com ela, talvez pelo WhatsApp. De repente ela nem percebeu que ela clicou em algum lugar. Eu estou tentando, isso mesmo, Célia, estou falando que estou tentando. Eu queria abusar um pouquinho, aproveitar então, já que a Helena está falando de alguma forma da guerra às drogas, né? Dar esse nome, inclusive, de guerra ao crack, guerra às drogas, é um grande equívoco, né? E de vários estados, né, que fizeram isso. Estados Unidos é um exemplo a não ser seguido, né? É o primeiro, está em primeiro lugar no mundo de pessoas presas, e se a gente for cruzar os dados droga, pobreza e raça, é assustador, né? Então, assim, tem uma coisa muito complexa mesmo aí, e tem alguns documentários, inclusive da Netflix, que seria até interessante vocês darem uma olhada, né? Tanto o que fala da história do Malcolm X, mas da abordagem relacionada ao enfrentamento à droga, né, e os encarceramentos que ocorrem, esses dados todos. É uma coisa assustadora, né? E onde isso, a redução de danos foi implementada e funciona, estão fechando o presídio, né, porque não tem nem quem prender. E as pessoas brincam, mas aí a gente vê também que tem outros interesses, né, com interesse econômico, então se desvia a verba de um canto, vai para outro, e tem a turma muito interessada na mão de obra barata, ou escrava quase, de quem está preso, o quanto também o próprio governo vai pagar por preso para empresas privadas, né, então a questão não tem como a gente não olhar para isso também. O aspecto do capital relacionado com todo esse contexto, né, que envolvem as relações humanas, os nossos privilégios, né, e o isolamento, né, e a falta de condições e vulnerabilidade de tantos, né. É muito assustador, né, que isso, a distribuição de renda é um ponto a ser pensado com muito carinho, né. Célia, Então, fala, querida. Enquanto a Helena não volta, eu queria fazer uma questão aqui, você como presidente aqui do nosso CRP, e deve estar muito próximo ao Conselho Federal, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós
como que os conselhos estão se posicionando, se há algum movimento em prol não só da saúde mental, mas em prol do SUS. O nosso conselho, essa gestão que está aí, sempre defendeu o SUS, né? Se a reforma psiquiátrica, ela começa com os psiquiatras inconformados, né? Lá nos anos 60, inconformados com os absurdos, né, que aconteciam nos hospitais psiquiátricos. Hoje, os psiquiatras já não têm mais essa ideia, né? Foi dando uma reviravolta. São raros os psiquiatras que defendem a reforma psiquiátrica, né? Pelo contrário, se você vê a Associação Brasileira de Psiquiatria, está lá, juntinho, lá no governo federal, sempre dando as cartas dele, orientando, né? Orientando Ricardo Barros, Mandetta, esse povo aí, que eu também depois queria falar um pouco sobre isso, né? Então, eu queria saber, Célia, pela sua posição, pelo lugar que você ocupa, como que os nossos conselhos estão vendo, se tem algum movimento, e que se a gente podia estar nesse movimento, como a gente pode estar, aproveitar para a gente falar sobre os movimentos que o nosso conselho vem fazendo, tanto regional quanto o federal. Bom, estamos sempre, né, buscando a participação nos conselhos de controle social. A pandemia também atrapalhou e muito, né, essa questão, porque tem vários conselhos que simplesmente deixaram de se reunir, apesar da necessidade, inclusive legal, para deliberações e aprovações, inclusive de contas e tudo mais, em relação aos investimentos, né, na saúde, por exemplo, e tem conselhos. Célia, só uma coisinha para quem talvez não esteja familiarizado, você está falando dos conselhos de saúde, né? Municipais de saúde. Uhum. E o estadual, né? Que muitos deixaram de ter as suas reuniões ordinárias, que tem que ter no mínimo uma por mês, né? Além de ter as suas comissões temáticas para discutir, né? E tudo isso foi muito afetado, né? Além da questão de que realmente uma reunião virtual tem outro laço, outro tipo de afeto, né? Ou falta de, né? Então, acaba tendo perdas aí. Em relação no âmbito federal, a gente está, inclusive, participando da frente parlamentar relacionada à retomada, né, da luta antimanicomial, da defesa da reforma psiquiátrica, que teve uma reunião semana passada, amanhã tem uma nova reunião, quem vai nos representar é o conselheiro vice-presidente, o João Batista Martins, que é da região de Londrina, vai estar nessa reunião. Então, todos os conselhos regionais e o federal têm participado, junto com entidades, né, relacionadas à área, né? Então, outros conselhos de outras profissões, os fóruns que nós temos, né, da psicologia, para a retomada dessas discussões todas. Então, uma frente parlamentar é necessária, como quando a gente começou N situações, né? Para implementar a gente teve que ter uma frente parlamentar que defendesse, né? Então, é importante para a gente reconquistar determinadas questões, rever legislações, né? E poder ter essa discussão no outro âmbito. A gente tem feito articulações, tentado, junto com o Conselho de Medicina, inclusive, até para que a gente possa fazer algum tipo de evento conjunto no próximo ano, discutindo autonomia profissional, né, a importância do diálogo entre as profissões, mas que temos autonomia, né, cada profissão há de ter a sua autonomia em termos de encaminhamento e de que prática utilizar, que método, que técnica, porque a gente recebe, né, muitos encaminhamentos da área médica definindo até o que fazer e como fazer. E não é bem assim, né?
porque a gente não encaminha, quando se encaminha alguém para um médico, você não diz o que o médico vai fazer, né? Você encaminha para a pessoa avaliar e ver qual é o procedimento cabível, é isso que a gente quer também. Né? Então, assim, as articulações estão acontecendo, a participação nas políticas públicas para a gente realmente é fundamental, e que a gente possa ter colaborações, né, como Maria Lúcia tem colaborado já há bastante tempo, né, com a gente aí, a Rosilânia também, no conselho, seja no conselho local, no municipal, né, e nas instâncias aí, para a gente poder contribuir com a elaboração, formulação das políticas públicas. De Maringá, o Fábio Lopes, que é também da UEM, né, ele está no nosso, representando o Conselho de Psicologia no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, que é um terror. Eu já fui conselheira desse conselho, gente, é um dos conselhos mais difíceis de trabalhar, porque é a repressão e comunidade terapêutica é o que mais pesa lá. Então, o pessoal que tem capacidade de lidar e de fazer um enfrentamento, inclusive técnico, e discutir as questões, o pessoal parece que foi cansando e saindo da luta, sabe? E nessa, até faço um apelo, né, porque a gente tinha representante da UEM, da UEL, que davam uma boa sincronia aí com a gente, né, para poder fazer oposição a determinadas deliberações que são inadequadas e que são de retrocesso. O Fábio, esses dias, escreveu até num desabafo no Facebook, que ele perdeu, né, fez uma defesa de um posicionamento e tal, e acabou perdendo, sendo que ele perdeu, acho que de 3 a 5, mas 6 pessoas simplesmente não votaram, se abstiveram, ou porque, por ser online, foram, sei lá, tomar café na hora, ou não se perceberam, ou simplesmente abriram mão mesmo de se posicionar. E pessoas que, com certeza, de instituições que estariam junto com a gente teria ganho, né? Então, como é importante a participação? É cansativo pra caramba, mas é importante, não é, Lúcia? Você que já acompanhou algumas ações nesse sentido. Uhum. Eu acho muito... agora, a Helena voltou. Isso. Você quer concluir, Helena? E nós já estamos passando para as questões. Então, daí, como eu estava falando, né, eu acabei voltando aqui, estou com o nome do meu filho, que eu estou usando o notebook dele, e ele não está aqui agora, e eu acabei entrando aí com o nome do Gustavo, mas tudo bem, o importante é a gente finalizar. Então, como eu falei do plano CRAC, depois, 2015, também na segunda gestão da Dilma, né, teve a configuração no que tange a saúde mental, com fortes posicionamentos conservadores na defesa do isolamento como tratamento, da religião como cura, aí também depois, não obstante, temos em 2015 a nomeação do Marcelo Castro como ministro da Saúde, que corroborou para os ataques dos setores conservadores, a política de saúde mental, álcool e outras drogas, aí a Associação Brasileira também de Psiquiatria, que era opositora ao movimento de reforma psiquiátrica, ganha a cena da gestão pública. Aí trata-se de um momento de ruptura ideológica, né, com as históricas nomeações, a Coordenação Geral da Saúde Mental, Álcool e outras drogas, que até então eram representados por gestores alinhados aos princípios diretrizes da reforma psiquiátrica. Aí, nesse contexto também, que se vivencia ainda mais o adensamento dos retrocessos na RAPS, pois as comunidades terapêuticas se reafirmam como estabelecimentos de saúde, né, por meio da portaria 1482, capacitando-as a receber os recursos públicos, né, do SUS. Aí, com a nova gestão federal do Temer, de 2016 a 2018, deu continuidade ao desmonte, né, de direitos no campo da saúde mental, com diminuição dos recursos para os CAPs, aumento do financiamento para as CTs e para os hospitais psiquiátricos tradicionais, bem como a redução dos espaços, né, de participação e controle social. Aí uma nova política de saúde mental começa a se consolidar, num cenário cada vez mais crítico, como enfatizado por Duarte, né, em 2018. Temos o avanço da indústria farmacêutica,
aumento da medicalização e da medicamentalização, enfrentamento do corporativismo médico, ausência de psiquiatras na rede pública de saúde mental e atenção à crise olhada pela perspectiva da internação. Daí, nesse interim, já a emenda de 95, que a Célia já falou, né, do descongelamento, aí esses opositores também, né, a reforma psiquiátrica, vinculados à Associação Brasileira de Psiquiatria, permaneceram ideopoliticamente a partir de 2016, com o governo Temer. Aí, em 2017, reiterando a agenda de retrocesso, o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, também nomeia, né, o Quirino Cordeiro Júnior para exercer a gestão da Coordenação Geral de Saúde Mental, de Álcool e Outras Drogas, e hoje ele está na Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção, né, ele não está mais nessa gestão aqui. Aí, em 2018, Duarte coloca, né, faz uma análise comparativa entre a RAPS original e a modificada, né, no que torna relevante destacar para evidenciar as mudanças abruptas nesse cenário de retrocesso. Ainda como desdobramento do governo Temer, né, em março de 2018 foi aprovada uma nova política de drogas, né, no Conselho Nacional, pela CONAD, que a Célia também comentou, orientada para a abstinência e não mais pela redução de danos, o que significa uma política proibicionista, com foco nas internações e, consequentemente, no fortalecimento das CTs. Então, ao ser priorizado o estabelecimento de contratos, parcerias com comunidades terapêuticas, em detrimento do suporte financeiro que deveria ser ofertado ao serviço do SUS, fica suprimido o aspecto da redução de danos, colocando como primordial na execução da própria Política Nacional de Drogas, uma vez que as comunidades terapêuticas possuem como principal característica norteadora a sua modalidade de tratamento, a pré-condição da abstinência, em desrespeito ao percurso e possibilidades do consumidor. Então, isso Aragão e Rosa que colocam. Aí, no ano de 2019, o governo Bolsonaro, né, iniciava, né, as políticas anteriormente, acentuaram-se, né, na questão da abstinência como forma de tratamento ao uso de drogas, né, então isso foi se fortalecendo, sendo o seu foco também como a lógica da internação compulsória. Aí, na contramão da reforma, das propostas da reforma psiquiátrica, foi emitida pela Coordenação Geral de Saúde Mental, a nota técnica, né, de 2019, que além de desconstruir os ganhos da reforma, incentiva aos hospitais psiquiátricos a internação de crianças e adolescentes, o uso de eletrochoque, o atendimento ambulatorial, as demandas psiquiátricas e reforço a CT. Então, assim como os setores conservadores, né, instalados na gestão federal, institui-se a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, por meio do decreto 9.674, 2019, vinculado ao Ministério da Cidadania. Contudo, a novidade, né, ficou a cargo do Quirino Cordeiro, né, para assumir essa gestão, e desistindo de ser o gestor da Coordenação de Saúde Mental. Aí Guimarães e Rosa apontam também que a decisão na política pública sobre drogas impõe que a nova pasta assuma a área da redução da demanda e do Ministério da Justiça e Segurança, gerido pelo, até então, né, o Sérgio Moro, que ficou encarregado, né, com a área da redução da oferta das drogas. Aí a gente vê também que no ano de 2019 foi seriamente marcado pela não comunicação com os movimentos sociais. No âmbito dos conselhos de políticas e de direitos, o governo publica um decreto que estabelece a nova política nacional sobre drogas, a Célia também já comentou, revogando o anterior de 2002, por meio da Lei 13.840, em substituição à anterior, que trata também do Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Aí observa-se dessa maneira o crescimento da CT, os hospitais psiquiátricos, hospitais dia, de cunho privado, né, são retomados, ampliam-se de forma sistemática na sociedade. Então, é uma política marcada fortemente pelo retorno à lógica manicomial, ao proibicionismo, à violência, ao moralismo, com ausência de debates, com foco na cidadania, sem interseccionar com os marcadores sociais de desigualdade, de diferenças, como a questão de gênero, de raça, de classe social. E também o decreto agora do mês de julho, né, de 2019, o 9.926, que trata da composição do CONAD, né, que retira
né, os participantes da sociedade civil, aí só fica basicamente o Ministério do Estado da Justiça, Segurança Pública, que preside o Ministério do Estado da Cidadania, e o representante dos seguintes órgãos, que é o Ministério da Defesa, Relações Exteriores, Economia, Educação, Saúde, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Gabinete da Segurança Institucional, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí o Secretário Nacional de Política sobre Drogas, né, do Ministério da Justiça, o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, um representante só de órgão estadual, responsável pela política sobre drogas, e um representante de Conselho Estadual de Política sobre Droga. Essa é a composição. Então, concluindo, o que nós temos para comemorar, né, com todo esse cenário? Bem, apresentamos aqui os avanços e os retrocessos da política pública de saúde mental, álcool e outras drogas no Brasil. Em particular, quando se localizam, a partir de 2015, os marcos fundantes da nova configuração política do Estado brasileiro, apontando para a contra-reforma nesse campo. Então, a partir desse percurso, fica claro as tendências à remanicomialização da nova política de saúde mental, álcool e outras drogas, colocando em risco o cuidado integral, contínuo e em liberdade, o orçamento público para o setor e as relações, condições e processos de trabalho, o atual contexto como perspectiva ultraconservadoras no âmbito da gestão pública, impõe a prevalência do saber-poder médico, a expansão da indústria farmacêutica e a centralidade nos hospitais psiquiátricos. Então, no atual momento, o projeto político em curso no governo federal, ele reforça as fragilidades estruturais do próprio SUS e do Estado Democrático de Direito, construídos nas últimas décadas. Diante desse cenário, no Dia Mundial da Saúde Mental, o que temos a comemorar? Penso que temos que comemorar as resistências que se colocam como possibilidade e necessidade, pois o enfrentamento e os desafios que se apresentam frente ao panorama político, econômico e sanitário devem ser pautados de forma coletiva e potente. Então, desta forma, vislumbramos, né, o fortalecimento da participação popular, integrando e aproximando dos movimentos sociais, organizações políticas, redes e coletivos, não endógenos, no campo da saúde mental, álcool e outras drogas. É necessário articular com as demais organizações de luta da sociedade civil, que discutem outros marcadores sociais de diferença, né, no sentido de se ampliar com as diversas frentes possíveis, para assim fortalecer uma política de saúde mental que atenda, de fato, aos sujeitos coletivos e seus modos de reexistência política, afetiva e social. Então, mais do que nunca, gente, o tempo presente, marcado pelo avanço descomunal do conservadorismo, de discursos de ódio, bem como ataques contra as minorias, convoca-nos à luta política. Então, Passos e Moreira, que coloca isso, né, 2017. Luta grande, luta árdua, luta essencial. Então, as eleições estão aí, nós temos que pensar quem nós vamos escolher, quem nós vamos colocar, né, o que defende, né, qual que é a bandeira, para a gente tentar reverter. E é por meio da luta, da união, né, de movimento que foi, né, o que a gente conquistou, foi tudo por meio de muita luta, né, por meio dos movimentos sociais, e a gente precisa voltar a esse tempo. Então, eu encerro aqui, estou aberta aqui para as questões, agradeço demais, pena que caiu, mas a gente, nessa modalidade aí de internet, tem esses contratempos aí, mas o importante é que eu acho que também ficou gravado, e a gente passei também o material aí, para quem tiver interesse, está acessando depois, e agradeço de coração ao Departamento de Psicologia, ao GEP, né, a Célia, a professora Maria Lúcia, tá bom? Helena, muito obrigada, Helena. Então, a gente tem aqui mais duas questões, e eu também acrescentaria uma terceira, dentre todas essas questões que você falou de retrocesso e nomes, eu quero lembrar aqui do nome do Ricardo Barros,
né, que ele hoje está lá, vizinho lá do poder, aliás, ele sempre gostou muito do poder, e ele lançou aquela portaria 3.588, que destruiu a 3088, né? A gente tem um Quirino, que a paixão dele, o sonho de consumo, é a comunidade terapêutica, né? Outro dia ele fez uma live aqui em Maringá, e o discurso dele foi assim maravilhoso, ele contando as maravilhas de quanto eles estão investindo em comunidade terapêutica. E, finalmente, a gente tem o Mandetta, né? Eu estou aqui lembrando de nomes, né? Porque hoje estão se lançando, o Mandetta é um deles, que acabou com o NASF, né? E também dizendo que não tem essa, embora a gente deva muito a ele, pela administração que ele fazia do Covid, né? Mas ele dizia que não tem serviço substitutivo, não tem serviço substitutivo. O que significa que o hospital psiquiátrico ele é da rede, e ele continua na rede, comunidade terapêutica é da rede, né? Que não é isso, não é essa a filosofia e os princípios da reforma psiquiátrica. Nos princípios da reforma psiquiátrica, o hospital psiquiátrico não está contemplado. Mas foi exatamente isso que esses 3 nomes que eu citei falam, e tem até uma portaria, não me lembro o nome, dizendo que não existe mais serviço substitutivo, porque a proposta era substituir as instituições totalitárias com a rede, né? As RAPs, né? E nessa linha de pensamento, a nossa colega Emanuela Glatz, que está nos assistindo, ela faz uma reflexão sobre o que está acontecendo na educação, que me parece que a filosofia é a mesma. Que a última agora é o seguinte: o que a gente pensava em inclusão é porque ela escreveu muita coisa, eu estou tentando resumir aqui o que ela escreveu. Como eu acho que é disso que a Manuela está falando. Hoje o ministro da Educação está criando a escola para a criança vulnerável, né? Para a criança. Uma coisa, a gente sempre pensou em inclusão, o cego, o surdo, o mudo, o Down. Não, agora ele vai voltar a ter escola, ou seja, as instituições totalitárias. Isso está acontecendo com a educação, que é o que a Emanuela fala aqui. Qualquer tipo de tentativa que procure tensionar essa realidade. Na educação, temos a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que foi pensada a partir de uma distorção de ideais educacionais que buscavam uma escola pública digna. Ao invés disso, temos hoje um documento normatizador que segrega ainda mais os sujeitos dentro da escola, intimidando e inibindo ações pedagógicas igualitárias e retirando da escola seu poder transformador. Eu acho que ela está se referindo à última do ministro. Depois tem uma outra questão aqui para vocês comentarem, que é da Edneia José Martins Aniani, nossa professora. Ela está dizendo aqui: vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a resolução 3/2020 do CONAD, que regulamenta a internação de adolescentes em comunidades terapêuticas? Isso é para as duas. Pode começar. Então, tanto um ponto quanto o outro, né, a gente vem discutindo, a gente tem comissões temáticas, né, a Comissão de Educação tem se debruçado com relação a essa questão, né, nós temos várias pessoas que trabalham, por exemplo, na área de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, né, que também vão sofrer com essa situação. Houve, se vocês lembram, né, teve toda uma luta para o trabalho de inclusão, né, Escola para Todos, né, o trabalho da escola inclusiva, foi toda uma campanha, toda uma movimentação para isso acontecer. E houve um movimento contrário muito forte
das escolas especiais, porque elas deixariam de ter investimento, enfim, ser mantidas e tal. Até teve um trabalho delas fazerem contraturno, que tem algumas situações mais especiais de algumas pessoas que exigem um tipo de acompanhamento muito mais específico e tal, mas isso foi uma luta. Nós fizemos vários eventos, inclusive no Conselho, na época, Flávio Arnes também estava acompanhando esse processo, apesar dele ser um defensor da área especial, né, o que contradiz, né, de alguns movimentos, mas, enfim, não dá para a gente achar coerência, né, em muitos dos políticos. E é uma luta que, se a gente resgata, fazendo posicionamentos, entrando em contato com políticos, a gente tem que estar o tempo todo, gente, explicando por que a gente quer assim e não assado, por que é importante uma escola inclusiva, por que não dá para internar adolescentes em comunidade terapêutica, que é outra questão posta, né? Apesar de já ter, né, uma normativa aprovada nesse sentido. E vão ter pais, mães desesperados em algumas situações que vão encaminhar os seus filhos afora todo um processo de aproximação que se tem através de igrejas, né? Porque a gente for ver, a maioria das comunidades terapêuticas são de cunho religioso, evangélico, bastante fundamentalista, eu diria, né? Então, existe também uma preocupação dos movimento LGBTI+, por exemplo, de se usar a questão de álcool e drogas, internar adolescente para tentar fazer uma, muitas aspas, reorientação sexual, ou uma revisão da identidade de gênero para as pessoas trans. Pode parecer paranoia, né, isso, mas eu estou na psicologia já há alguns aninhos, e também, antes do SUS, já trabalhava, inclusive trabalhei em hospital psiquiátrico. E era comum, gente, ter internado dentro do hospital psiquiátrico pessoas trans, travestis, né, homossexuais, que também faziam uso de álcool e droga, mas nem era a grande questão, a família levava muito mais por esse ponto de dificuldade preconceituosa de lidar com orientação sexual e identidade de gênero. Isso em outros tempos, mais bicudos, né, em algum aspecto. Mas a gente está vendo renascer todos esses preconceitos, né? Renascer ou sair das cinzas, né? Ficaram meio reprimidos por um bom tempo, talvez por não sentir suporte, apoio político para as ideias, e hoje, com esse governo que aí está, as pessoas estão se revelando de uma forma absurda, né? Com relação a racismo, com relação a todos esses preconceitos, e usando da religião, inclusive, para poder manter, né? Existe uma proposta, inclusive, de, muitas aspas, modernizar o Supremo, né? Então, Bolsonaro quer nomear alguém no Supremo, já que teve um dos desembargadores aí, dos ministros, né, do Supremo, que se aposentou, daí colocar alguém que tem a ver com essa visão de mundo. Isso é assustador, gente. A gente não poder lançar mão, inclusive, dos caminhos legais para buscar suporte, para defender direitos humanos, defender as políticas públicas básicas, né? Que vão dar suporte, enfim. O caso daquela menina que precisou fazer um aborto, gente, o caos que foi a menina vir do Espírito Santo, ir para Pernambuco para conseguir fazer um procedimento, agora tem todo um processo em cima do médico. Isso é um dos pontinhos, né, uma das pontinhas do iceberg. As coisas são muito pesadas mesmo, o que a gente está enfrentando agora, eu acho que é indizível, né? Anos 70 eram anos de chumbo,
mas eu acho que, no mínimo, as pessoas tinham um certo, no mínimo, vergonha, né, de defender determinados posicionamentos. Agora é escancarado. Defender posturas nazistas, ter suástica no fundo da piscina, defender que posturas racistas, né, não teve uma mulher que foi presa, em seguida saiu pagando uma merreca lá de fiança, e porque todo mundo que tem alguma atitude racista vira processo de injúria racial, e não de racismo, de fato, que é inafiançável. Injúria racial é fiançável, né? A pessoa paga fiança e tchau, e segue a vida, né? E a pessoa voltou a falar um monte de barbaridade, não sei se vocês acompanharam esse caso, e é uma profissional, pessoa que fez, enfim, curso superior, etc., e falando barbaridades sobre pessoas negras. Enfim, não é fácil, não. A gente está também com procedimento agora, que deve sair nos próximos dias, a gente tem feito frentes, né, na psicologia, por exemplo, todos os conselhos discutindo, os conselhos regionais com o federal, mais as entidades nacionais da psicologia, e tendo contato com outras entidades e frentes parlamentares para a gente poder fazer as defesas do SUS, do SUAS, do ECA. Gente, o ECA tem mais de 100 projetos para acabar com ele, né? Porque cada projeto de lei é para fazer mais uma esculhambação, né? Essa questão de poder internar um adolescente numa comunidade terapêutica é um absurdo em relação ao ECA. É um absurdo. Mas daí é o pastor da igreja, que tem também sua comunidade terapêutica, e convence a família para autorizar, a gente fica, de certa forma, até na legalidade de braços, se não atados completamente, já no mínimo enlaçados, né? A gente tem uma dificuldade a mais aí. Não é fácil, gente, muita luta pela frente. Deixar a Helena falar um pouco, né? Eu falo demais. Não, antes de passar para a Helena, me dá licença, que eu queria fazer, dado o adiantado da hora, eu queria ler aqui mais alguns comentários e depois vocês encerram. Aí, se vierem mais questões a partir daqui, a gente responde lá pelo GEP, por e-mail, tá bom? Mas então é o seguinte, eu vou ler aqui, o Vanderlei Machado, ele coloca assim: lugar de resistência nacional e defesa do SUS constitucional, logo defesa da reforma psiquiátrica, e a Frente Nacional contra a privatização. Esta é uma proposta que a UEM pode abraçar, é criar a Frente Municipal. Aí ele está dizendo em seguida, a Frente Nacional contra a privatização da saúde, tem redes sociais, e quem quiser conhecer pode procurar no Instagram e no Facebook. Em seguida tem a Rosilane, que indica aqui para nós a nota técnica 11, que eu tinha me esquecido, de 2019, onde acaba com o serviço substitutivo. Então, todo mundo virou rede, inclusive comunidade terapêutica e hospital psiquiátrico. Isso não é filosofia do SUS. Aí tem uma pergunta da Viviane para a Helena, que diz assim: em todos esses anos, trabalhando nessa área, qual governo, em sua opinião, deu mais atenção ao trabalho que precisa ser desenvolvido? Então, Helena, se você pudesse ser um pouquinho rápida, que nós estamos quase no final da nossa prosa, infelizmente. Infelizmente, está muito boa a prosa, né? A Célia já respondeu as outras questões aí, falando da questão de todo esse retrocesso. A gente vê que não é só na política da saúde mental, são em todas as políticas. A gente dorme, acorda, já tem outra coisa, toda hora a gente quase que não dá conta, né? Eu participo das câmaras temáticas também do CRES, da saúde, direitos humanos, como a Célia falou da questão prisional, uma parte também que eu acompanho,
né, o encarceramento em massa, está tudo muito difícil, as pessoas não ouvem, eles estão, né, infelizmente, quem está no poder, né, e é o momento político, e nós temos que manter a resistência e a luta para que as coisas não piorem, ou que a gente, né, volte e pensar na questão das eleições mesmo, aí o que a gente tem pela frente, no cenário, que é o momento agora da gente dar alguma resposta. Agora, em termos, assim, que a Viviane colocou, na minha opinião, porque, assim, como foi um processo histórico, né, que veio já desde o tempo da ditadura, toda essa questão da reforma, os avanços, as conquistas foram, assim, quase que a conta-gota, com muita luta, nada cai do céu, nada é fácil. E é lógico que os serviços começaram a ser implantados, mas, assim, que eu vejo, na minha opinião, que eu participo, que eu acompanho no governo popular, quando a gente teve, que foi o momento que mais também se consolidou essa rede, da questão dos investimentos, claro que tem muitas falhas, muitas críticas, mas foi um momento que avançou, mas depois, já no segundo mandato da Dilma, também já começou os retrocessos, né, que aí já a coisa já começou a degringolar. Então, assim, não dá para dizer exatamente, porque, na verdade, tudo que a gente consegue é luta, independente de governo popular, o governo, claro que às vezes um governo como agora está muito difícil, né? Um governo neofascista, que eu considero, né? Um governo, assim, que, para mim, está pior do que a ditadura militar, no tempo da ditadura militar, que eu vivi isso também. Mas, independente de governo, se a sociedade civil não vai para a luta, a gente realmente não consegue mudança, não consegue melhoria. E está nas nossas mãos, né? Da gente continuar a luta. Daí a Vanderly, que ela colocou ali da questão da Frente Popular, a Vanderly também é assistente social, ela é de Curitiba, uma batalhadora, uma lutadora. Obrigada, Van, você está aqui prestigiando, tá bom? E acho que é isso, gente. Como a Maria Lúcia colocou, né, já estamos no adiantado da hora, agradeço muito, já me despedindo, por essa oportunidade, estou à disposição aí, né, junto com o CRP, junto com a UEM. Muito obrigada por todos e todas que estiveram aqui nesse momento. Então, já que, né, já está no horário de encerrar, né, eu queria agradecer o comentário que a Vanderly fez. Vanderly foi parceiraça em vários momentos da minha vida profissional, inclusive estivemos juntas na organização da Conferência Municipal de Saúde Mental, né, estivemos em várias conferências da saúde, de outras políticas, participando juntos, cada uma por sua entidade, né. E que ela comenta ali que nos anos de ditadura militar não havia liberdade de imprensa, né, então que nós não nos enganemos, as coisas eram mais difíceis mesmo, né, porque eu comentei algo, porque, né, de alguma forma, as pessoas tinham vergonha, não, elas tinham medo de falar, né, de falar a favor ou contra, melhor ficar quieto, né, na verdade era uma coisa muito aterradora nesse sentido. Muitas pessoas, né, eu tive amigas e amigos, né, que passaram por situações de tortura e tudo mais, situações impensáveis, né, só que as coisas estão rolando por aí também, né, gente, usar instituições totais para calar pessoas, colocá-las como bandidas, no sentido de, né, quando se faz guerra às drogas, colocá-las como loucas, né, e institucionalizá-las também é uma forma de calar as pessoas, né, então a gente também tem que estar muito atento a isso tudo, né, e muito atento ao processo eleitoral aí, gente. Mulherada, vamos colocar mulherada, mas mulherada consciente no poder, por favor, né? E se não tem mulher, mas para a função em questão, que seja um homem que respeite o que vem a ser o feminismo de fato, né? Que é igualdade de direitos e defender as boas lutas aí. Vamos estar atentas, é isso. Obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi um prazer, Helena, muito legal te conhecer e estar dividindo esse espaço contigo. Lúcia, é sempre um prazer falar contigo, e quem dirá nessa oportunidade.
E obrigada pela paciência e a turma que ficou aí para nos ouvir. Alguns posicionamentos depois eu vou encaminhar para a Roselânia, depois ela pode encaminhar para vocês em relação a pessoas em situação de rua, indo para comunidades terapêuticas, a questão dos adolescentes, tem alguns posicionamentos que é do sistema, já conselhos, a gente encaminha, tá bom? Então, e eu acho que como é, a Wanderli Machado está lembrando aqui, né, que a ditadura militar era muito difícil mesmo, eu acho que era muito mais, mas a gente, com esse governo federal, tudo ele faz para que a gente caminhe para isso. Não sei se vocês se lembram o que o filho dele falou, o herdeiro falou, que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, entendeu? Então é um risco, gente, é um risco. A continuidade desse povo que está aí é um risco. Então, e o risco maior a gente percebe aqui com se nós estávamos naturalizando, o Covid, ele veio para desnaturalizar, né? Ele veio para desnaturalizar, ou seja, ele escancarou a desigualdade social. Hoje você tem 60% de brasileiros precisando de um auxílio emergencial. Como eu sempre gosto de lembrar e dizer, nós passávamos tranquilamente pelo cuidador de carro, pela moça que faz a faxina, e para a gente, o homem que cata lata, entendeu? E hoje que eles não podem sair, né? Hoje que eles não podem sair. Então, escancarou, né? E aquele que não pode comprar um sabão. Álcool gel, sabão, isso é luxo para algumas pessoas, né? Então, eu acho que se nós estávamos adormecidos em berço esplêndido, né? Porque não é à toa que esse governo está aí, são 57 milhões de votos. Bom, esses 57 milhões, eu acho que agora o Covid mostrou que sabão é muito difícil para 60% dos brasileiros, como é a água potável, né? Como é a água potável? A gente tem 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, gente. 35 milhões que não têm água potável, entendeu? Então, escancarou. Enfim, e com isso tudo a gente está pagando um preço bastante alto, né? Um preço bastante alto. 150 mil pessoas que perderam a vida. Nossa, é um preço alto. Claro, né? Como diz lá o primeiro mandatário, todo mundo vai morrer, mas espera aí, deixa chegar a vez de cada um, não é? Talvez, será que... porque uma pandemia dessa, ela sempre ceifa vidas, sem dúvida. A história já mostra isso, entendeu? Sempre ceifa vidas, mas não com esse nível de conhecimento que a gente tem, com essa trajetória sanitária que a gente tem, será? E com o tempo que aconteceu aqui no nosso Brasil, porque deu um tempo, primeiro foi na China, a Europa vem vindo, né? Será que precisava 150 mil pessoas? Será que é essa mesma conta que o Covid queria acertar com a gente? Enfim, e gente, foi muito bom estar com vocês, e são 20h37, nosso plano é encerrar às 20h30, só temos a agradecer. Falta uma questão, Célia, que fiquei com uma dúvida. Quem está nessa frente parlamentar? Enquanto parlamentar. Eu posso te encaminhar a documentação com a lista das entidades. Quem está acompanhando pelo Conselho de Psicologia do Paraná é o João Batista Martins, que é vice-presidente. Porque as reuniões têm acontecido nas tardes de quinta-feira.
que é um horário que eu estou em consultório, por exemplo. Mas eu vou pegar aqui o convite e vou passar para vocês, vou passar para a Rose dar uma olhada nisso. Mas quando você fala em frente parlamentar, não se pressupõe que tenha um parlamentar? Como que é? Então, eu não estou entendendo. Não, tem parlamentares, não é um só. Mas... Quem são eles e que partidos são? Eu sei que a Érica Cocai, ela deve estar. A Érica Cocai é quem está organizando, ela que está à frente. Que é do Distrito Federal. Uhum. É porque é uma frente nacional, né? E é de âmbito federal, no caso. Uhum. Espera um pouquinho. Mas eu quero achar aqui o convite. Não, mas tudo bem, depois você fala. Outra pergunta, não sei se você sabe, quem está lá na Coordenação Nacional de Saúde Mental? Tinha uma pessoa bem interessante que chamava Dilma. Isso foi no ano passado, não sei se ela continua. Não, me parece que mudou e é uma pessoa meio que derruba muita coisa que a gente defende, até onde eu soube. Tem uma reestruturação nesse sentido, mas eu não tenho essa informação para te dar aqui agora, não. Não sei se a Vanderly não tem conhecimento disso, de quem está à frente da coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, no caso, né? Porque chamava-se Dilma. Uhum. Uma vez a Érica Cocai fez uma audiência e essa Dilma foi falar, isso faz um ano. Até eu comentei, eu acho que ela não vai durar muito com esse discurso dela. Então, eu acho que não, e eu não escuto mais falar dessa Dilma, também não sei quem é. Pois é, vou ficar na dívida aqui. Então, tá, minha gente. Então, e como tudo na vida tem os seus paradoxos, tudo nesta vida social tem as suas contradições, né? Nós estamos encerrando essa nossa série de lives, muito satisfeita, tivemos aqui interessantes, importantes e comprometidos, implicados profissionais, quer seja da saúde, quer seja da educação, tivemos discussões interessantes, o que nos gratifica muito, né? Gratifica muito. E onde que está o paradoxo, onde está a contradição, que a gente está encerrando aqui com a informação que a Rosilene está passando aqui para nós, de 155.459 vidas perdidas, né? E, então, é aquilo lamentável, né? Então, como eu gosto de repetir, eu lembro, toda vez eu lembro, né? O velho e sábio Paulo Freire, que diria, enquanto tem uma pessoa com fome, não tem motivos para estar alegre, né? Então, embora nós tenhamos tido, assim, foi muito interessante essas nossas lives e queremos ideias para continuar, mas a gente também está sem motivos de muita alegria diante desse número aí, que talvez não deveria acontecer. Talvez muito desses aí foi falta de sabão, né? Foi falta de água potável, né? Foi falta de um feijão arroz para criar imunidade, né? Então, quando a gente fala em grupo de risco, a gente tem que ponderar bem que grupo de risco é esse, né? E porque essas estatísticas ninguém nega, né? Ninguém está questionando o número, estatística, né? Mas o fenômeno, ele às vezes não corresponde à estatística, né? O fenômeno pode ser mais doloroso, mais complicado, que tinha que ser, ia acontecer ou não ia acontecer, então...
Então, é isso, minha gente. Olha, estou muito, muito satisfeita com as nossas convidadas. De fato, acertamos, como o pessoal diz, no senso comum, acertamos na mosca branca, pensamos em encerrar a nossa live com duas profissionais que representam uma entidade muito importante, que são os nossos conselhos, né, de categoria, e aqui vai um parabéns especial para o serviço social, que também está junto com a psicologia há anos, né? Nossa, como esse serviço social é parceiro, gente, e que análises importantes a gente aprende com o pessoal de serviço social. Temos aí no serviço social o Zé Paulo Neto, né? O Zé Paulo Neto, o Sérgio Lessa, são pessoas brilhantes que incidem luz em nosso caminho, né? Tanto acadêmico quanto na vida em geral. Então, tá, minha gente, agradeço muito. Não sei se a Rosilane, que é coordenadora deste evento, tem algo mais a dizer, sendo a última live, Rosilane? Oi, Lúcia. Eu quero, assim como você, agradecer as nossas convidadas de hoje, muito importantes, interessantes, as falas delas, as contribuições, as reflexões, e a chamada que nos fizeram, né, no sentido de nós participarmos efetivamente, né, porque é aquele velho ditado, quem cala consente, né, nós precisamos deixar dessa apatia que tomou conta, né, da imensa maioria, penso eu, inclusive dos profissionais, né, do país, no sentido de buscarmos formas de reavivar, de evitar retrocesso, como a Helena falou, né, das políticas públicas. O momento é muito grave, né, e tende a piorar, e a nossa mobilização, acho que pode fazer muita diferença. Então, agradeço aos convidados de hoje, a equipe do GEP, da comissão organizadora, e os demais convidados das outras lives, alguns estão aqui conosco, enquanto hoje público presente, né? Estamos aí para uma continuidade, que a vida não para, né? Obrigada, beijos. Obrigada, beijinhos. Conte com a gente. Boa noite a todos. Tchau.